Ele morava com a mãe dele e eu com a minha mãe, né? Claro. E ele já tinha um filho de um outro casamento e separou, não deu certo. Até que a gente, depois de um ano de relacionamento, ele me chamou pra morar junto. A gente foi. E eu acabei engravidando, né? E com isso a gente foi morar numa kitnet. Só que assim, o lugar era muito apertado e não tinha espaço e acabava sendo muito caro. E como veio o bebê, logo em seguida eu engravidei, as dívidas ficaram assim muito altas. Tinha que comprar enxoval, tinha que comprar berço. E mesmo que eu comprasse tudo, lá não tinha lugar onde eu guardar. Foi onde a minha mãe falou o seguinte: filha, eu te dou, que lá na casa da minha mãe ela tem um terreno, eu te dou um terreno, vocês fazem um empréstimo e vocês constroem aqui pelo menos uma casa de 4 cômodos para vocês poderem fazer, para vocês poderem morar até tu ganhar o bebê. E assim foi. Então a gente, logo, ele sempre muito trabalhador, a gente armou um empréstimo no meu nome e fomos pagando juntos, e sempre trabalhando juntos. E quando deu a época de eu ganhar bebê, eu ainda fiquei na casa da minha mãe, que ainda faltava acertar alguns detalhes da casa. Mas assim que acabou o meu resguardo, a gente foi pra nossa casa. A gente fez sala, cozinha, banheiro, né? E um quarto bem grande que coubesse as minhas coisas, as coisas do bebê. E tinha um quintal, a lavanderia, tudo muito bonitinho. E a gente foi guardando dinheiro, a gente começou a guardar dinheiro já pra construção da casa e dos móveis, né? Enfim, quando acabou meu resguardo, eu fui pra nossa casa. Só que aí, quando o bebê nasceu, ele começou a mudar bastante. Ele meio que ficava enciumado, dizia que só dava atenção pro bebê. Então ele chegava mais tarde do trabalho. Às vezes ele saía do trabalho e ia direto pro bebê. E eu ficava sozinha com o bebê. Eu me virava pra limpar a casa, pra fazer comida, pra cuidar do bebê. Então eu não vi a hora dele chegar pra me poder cuidar um pouco de mim, receber um pouco de carinho dele. Mas não, quando ele chegava, ele dizia que estava cansado. Aí ele já tinha bebido muito, ou ele não me avisava por onde estava. Ele comia por lá e ele não queria saber se comeu, se não comeu, se tá bem ou se não tá bem. E foi assim até o bebê fazer os 6 meses. Quando o bebê fez os 6 meses, aí eu consegui... ficou melhor, né, de eu me cuidar, de eu cuidar da casa. E eu comecei a comprar umas coisas pra me vender, E a gente sempre pagando empréstimo junto, dando um jeito daqui, outro dali, pra gente já fazer um outro empréstimo e terminar de construir nossa casa. Só que quando deu mais ou menos, o bebê tava pra completar 1 ano e meio, já não dava mais pra levar. Porque ele continuou a fazer pior. Eu não sei se ele se envolveu com mulher, mas eu acredito que sim, não sei, não fui atrás. Foi onde eu falei pra ele ir embora, que eu não queria mais ficar com ele, que eu não ia mais ficar com ele. Aí ele começou: não, agora a gente tem que ficar junto, porque eu vou mudar, porque eu vou ser isso, porque eu vou ser aquilo. Eu falei pra ele: se eu aguentei muito tempo tudo isso, sempre conversando com você, agora eu não quero mais. Eu nunca falei pra você que eu não queria mais, coisa que eu nunca fiz. Eu nunca falei assim: eu não quero mais. Nunca fui de brigar de assim, eu não quero mais. Eu conversava. Mas no dia que eu falei que eu não queria mais e acabou. E ele nada de ir embora de casa, eu arrumei as coisas dele e mandei deixar lá na casa. Mandei o meu irmão ir de bicicleta, deixar lá na porta da casa da mãe dele. Levou. Quando esse homem chegou em casa e eu não abri a porta, ele começou a gritar feito louco. Eu chamei a polícia levou ele embora. E assim, desde então, eu já fiz não sei quantos BOs, nada se resolve, porque agora ele alega que ele tem parte na casa, só que a casa é no terreno da minha mãe e nós dois construímos juntos, né? A gente trabalhou junto para construir. Se eu não fiz mais é porque eu estava grávida. Agora ele quer derrubar a casa, ele diz que vai tacar fogo na casa, que eu não vou ficar com a casa, porque ele tem parte na casa. E agora o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Eu vou o quê? Vou derrubar um pedaço da casa para devolver a construção para ele? Não tem como. Para devolver o material para ele, não tem como. E ele não pensa nem no filho dele. Ele já tentou tacar fogo uma vez na casa. Por sorte, a vizinha viu. E assim que começou a pegar fogo, já foi apagando. Conseguiram já, né, jogar a balde de água e foi apagando com a mangueira e tudo mais. Os vizinhos se ajuntaram. E ele não pensa nem no filho dele. Aí eu já fiz BO, já fui na delegacia, já falei, já refalei de novo, mas não tem jeito, ele continua com isso, que ele quer a parte dele da casa, que ele trabalhou,
que ele fez, que vai mandar derrubar a casa, vai tacar fogo na casa e eu não sei mais o que fazer. E agora, o que eu faço? Mas que homenzinho escroto, viu? Mas que homenzinho, porque um homem que vai tacar fogo na casa que tá o filho dele e a mulher que ele disse que amava, isso pra mim é um cúmulo. Isso pra mim é uma pessoa muito sem noção. Olha, essa história, ela é muito parecida. O cara fala, o tratorista, ele quer pagar um tratorista pra derrubar a casa. Porque a mulher usou ele e depois foi morar com o Ricardão. Mas não é o caso da nossa seguidora, né? Enfim, eu acho que se na delegacia não tá dando jeito, você tem que fazer o quê? Você tem que ir na justiça procurar os seus direitos. Primeiro, que ele tem por obrigação pagar pensão pro filho dele. Segundo, ele tem por obrigação de pai zelar pelo filho dele. Ou seja, se o filho dele está sendo bem cuidado, se o filho dele está dormindo bem, está acordando bem, está faltando alimento, se não está, ele tem por obrigação. Então, se na delegacia não está resolvendo, eu fosse você, eu pegava todos os BOs que você tem e levava até a justiça, entrava com o pedido da pensão e, se for o caso, para o juiz determinar se ele tem ou se ele não tem direito nessa parte da casa, né? Porque o terreno é da tua mãe. Quem tá com a criança é você. Os dois construíram juntos, sim. Mas quem não fez por onde foi ele. Então eu acredito que o direito realmente seja teu e do teu filho. Mas é bom você ir na justiça e colocar tudo nos pratos limpos. O que ele tem direito, doutor? Ele tem direito a isso? Então você pega e entrega o que ele tiver direito para você viver em paz. Se caso ele se recusar a pagar a pensão, fazer qualquer coisa do tipo, se eu fosse você, eu mudava de bairro, eu mudava de cidade, eu me distanciaria de uma pessoa, porque uma pessoa que tentou tacar fogo na casa que o filho dele mora, essa pessoa ela já não tá com a sanidade mental legal. Pra fazer uma merda é 2 minutos, entendeu? Então essa é a minha opinião. Se eu fosse você, eu iria até a justiça, pedir pra que ela resolvesse isso por você, tá bom? Na Defensoria Pública você consegue resolver isso. Ô seu tratorista, tô precisando desse seu serviço. Não se preocupe, não. Então tá, viu? Essa é a minha opinião. Se vocês têm outra opinião, é porque eu me empolgo na música, porque a música é muito boa. Eu gosto demais dessa banda. E quando eu escutei, eu falei assim, olha, ainda bem que ele não foi atrás de um tratorista, né? Porque aqui, mas no caso, na história, a mulher que foi safada aqui nessa história. Porque na casa que era deles, ela foi morar com o Ricardão. Ele disse, não, com o Ricardão você não mora. Eu derrubo a casa, mas você não mora. Aí ele disse que ia pagar o tratorista pra derrubar a casa. Porque a mulher foi bandida, né? Então, aproveitando pra mandar um beijo, um abraço pro pessoal da Banda Beijo de Bar. Que aqui em casa todo mundo gosta, eu, meu esposo, todo mundo. A gente curte demais, as crianças cantam horrores. E para os seguidores que ainda não me seguem, começa a seguir lá no Instagram, @tainá.fernandes986. Também tem o canal no YouTube, Tainá Fernandes. E já começa a seguir aqui na página, manda sua história pra mim, tá bom? E esse é o vídeo de hoje, um beijo e até a próxima.